ele perfura, que é sob pressão, tá? E também contunde o quê? Aquele local. Ele causa um trauma naquele local, tá ok? Então, olha só. O instrumento, ele age por pressão e contusão, certinho. Por isso que é pérfuro contundente. Ele age por pressão e contusão. Por exemplo, projéteis de arma de fogo. Projéteis de arma de fogo. Também temos, pessoal, o exemplo da ponta de guarda-chuva. Nossa, que guarda-chuva lindo. Também temos a ponta de guarda-chuva. Também é um exemplo pérfuro contundente. Mas nós vamos dispensar atenção especial para um instrumento chamado arma de fogo, ok? Nós temos no direito penal duas espécies, dois tipos de arma. Nós falamos arma de fogo, né? E arma branca. Arma branca, por exclusão, é aquilo que não é considerado arma de fogo. Pedaço de pau, né? Uma faca, um cano de ferro, tudo aquilo que é capaz de lesionar a vítima e que não é considerado uma arma de fogo. Então, olha só, a arma de fogo representa peças, né, de metais de um ou dois canos. Ela tem um ou tem dois canos, com uma abertura em uma das extremidades, que é para a saída do projétil, e parcialmente fechado atrás, para que seja para ser possível o quê? A retrocarga, para que seja possível a recarga, ok? Para fins de inserir o quê? Os projéteis, para fins de inserir a munição, né? A munição, na verdade. Então, olha só, as armas de fogo, nós temos aqui algumas características que vocês já bem conhecem, mas eu trouxe só para fins ilustrativos, tá? Ainda mais os homens, não? Que as mulheres não tenham essa curiosidade e não conheçam, né? Mas a impressão que eu tenho é que é algo nato, né? Eu tenho dois meninos, tenho um menino de 3 e um menino de 2 anos. Então, é natural deles brincarem de espada com o pai, brincarem de brincadeiras assim, voltada para meninos mesmo. Não precisa nós ensinarmos, parece que é nato deles. Então, assim, é natural de crianças de 6, 7, 8, 9 anos terem, né? Não sei até que ponto isso pedagogicamente é aconselhável, só estou comentando com vocês, mas é natural o menino brincar, né, com arminhas de brinquedo, né? Ou faz assim com a mão, brincando, é nato do menino. Então, os homens, em especial, tiram isso aqui de letra, né? Nós, mulheres, também temos compreensão, nós entendemos, sabemos e conhecemos, mas parece que é algo, eu particularmente tenho a impressão que é algo mais nato do homem, né? Mas as mulheres também mandam muito bem, ok? Vamos lá, né? Nós mulheres mandamos muito bem. E assim, modéstia à parte, quando nós vemos um homem de farda, tudo bem, é um homem de farda. Quando nós vemos uma mulher de farda, é muito mais bonito, né? É muito mais, os homens me desculpem, mas é muito mais impressionante nós vermos uma mulher de farda, né? Parece assim que ela está representando o empoderamento de todas as mulheres, né? Uma mulher de farda, de fato, representa o empoderamento das mulheres. Muito bem, mandam muito bem também. Então, vamos lá. As armas de fogo, conforme a dimensão, podem ser portáteis, semiportáteis e não portáteis. O modo de carregar, anticarga ou retrocarga, pela frente ou por trás, modo de percussão, perdeneira e espoleta, né? O calibre é um valor nominal representado por centésimos de polegada.
Ou seja, podem apresentar calibre 38, o projétil, ou seja, calibre 38 significa que o projétil possui um diâmetro nominal de 38 centésimos de polegada. Ou ainda, calibre de 45, mesma situação, 45 centésimos de polegadas. Podem ainda ser representadas por milésimos de polegadas, como a calibre 9 milímetros, ok? Então, vamos lá. Então, o instrumento provocador, né, dessa lesão, da lesão pérfuro-contundente, então, o instrumento provocador da lesão pérfuro-contundente é a arma de fogo. Mas o que atinge a vítima não é a arma de fogo. A arma de fogo é um instrumento. O que atinge a vítima é o que sai do cano da arma de fogo. O que atinge a vítima é o projétil ou projetil, né? Então, o instrumento utilizado numa lesão, o instrumento pérfuro contundente utilizado numa lesão um dos exemplos é a arma de fogo, o instrumento. Mas o que atinge o corpo da vítima, o que alcança o alvo, não é a arma de fogo, é o projétil. Então, olha só, o instrumento provocador da lesão é a arma de fogo, mas o agente provocador da lesão é o projétil, tá? Então, ó, o instrumento, arma de fogo, agente provocador é o projétil, tá? Agora, vamos ver o que compõe a munição. Vamos conhecer aí mais um pouquinho. Aqui também, pessoal, em especial, eu quero reafirmar com vocês, porque é uma preocupação minha em relação aos nossos estudos aí para o concurso. Eu vou fazer um glossário, tá? Aqui também, em que pese em especial nos instrumentos pérfuro contundentes, há muitos termos técnicos, e eu quero trabalhar isso com vocês. Significa o quê, professora? Significa que nós vamos ter uma aulinha de reforço frente a todos os termos técnicos utilizados aqui nos instrumentos de ordem mecânica, para que você não esqueça, tá? Então, ó, estojo ou cápsula, né? Estojo ou cápsula é o receptáculo, olha só, que pode ser de papelão ou latão prensado, de forma cilíndrica, contendo outros elementos da munição, que é a unidade de alimentação de uma arma de fogo, proporcionando o disparo. Então, olha só, estojo ou cápsula é aquilo que vai dar forma, tá? A esse instrumento, dá forma a esse instrumento, que faz o quê? Nós vamos ver aqui embaixo que tem a espoletinha, nós vamos ver que aqui tem a pólvora, a bucha e o projétil, ok? Então, ou seja, no momento que efetua o disparo, a cápsula cai, né, de um lado, o projétil se solta e atinge a vítima, tá? Então, no momento que efetua o disparo, a cápsula cai de um lado e o projétil segue para atingir o alvo, ok? Para atingir o alvo. Então, estojo ou cápsula é este conjunto aqui. E munição, professora? Munição é o conjunto de cápsulas, ok? É o conjunto de cápsulas. Estou sem munição, tá? Agora, vamos lá, a espoleta, ó, a espoleta é isso aqui, ó, pessoal, que dá o toque final da explosão, que fica aqui embaixo, tá? A espoleta é a parte da cápsula, responsável pela inflamação da carga, tá? Provocando o quê? Ela toca, libera, queima o propelente, que é a pólvora, e consequentes desprendimento do projétil do estojo, né? Então, olha só, é como se fosse essa caneta, só que essa caneta aqui, ó, tem um ressalto. Então, imaginemos, a espoleta é esse aqui, ó, só que sem esse ressalto. Então, libera-se,
toca na espoleta, a espoleta vai liberar essa pólvora, vai provocar a queima, vai haver a explosão, né? Vai haver a explosão, o projétil vai seguir em frente e a cápsula vai cair, ok? Projétil segue em frente, ele se desprende, segue em frente e a cápsula cai, ok? Então, a espoleta, a bucha, ó, que é o disco que separa a pólvora do projétil. Pode ser de feltro, de couro, de borracha, de cortiça ou de metal. E a pólvora, né? Geradora da explosão. É a substância que explode pela combustão, né? Vai dar aquela pressão, ok? Então, aqui, ó, eu trouxe esse desenho para vocês. Olha aqui embaixinho, ó, a espoleta, né? Aqui na base, a espoleta aqui na base, a pólvora aqui, o estojo ou cápsula, né? Tudo considerado estojo ou cápsula. A bucha vai separar o quê? A bucha vai separar a pólvora do projétil, o gargalo e o projétil, que é o responsável em atingir o alvo, tá? Então, o que atinge o alvo é o projétil. Aí, aqui tem mais a letra E, mais esse componente, que é o projétil, que desprende-se da cápsula e vai até o alvo. É um instrumento pérfuro contundente. Então, qual é o instrumento pérfuro contundente? É a arma de fogo? Na verdade, a arma de fogo é um instrumento, o projétil é o responsável pela lesão, ok? É um instrumento de encaminhamento desse projétil, porque quem produz a lesão é o projétil, tá? É um instrumento pérfuro contundente. Por quê? O que provoca lesão no corpo não é a arma de fogo, né? A não ser que você receba uma coronhada. Mas, se tratando de disparo, não é arma de fogo, é o projétil. Ou seja, é um instrumento pérfuro contundente e pode se apresentar revestido de chumbo, níquel ou qualquer outra liga metálica, ok? E aqui também tem essa figura, ó, que ilustra muito bem, mais colorida, mais bonitinha, mais moderna, ok? Aqui tem tudo, o projétil, o estojo, o propelente, a espoleta, tá ok? Também uma figura ilustrativa, né? A gente costuma falar assim, nós precisamos verificar até que ponto, porque nós não falamos bala, nós falamos munição, né? Mas aí você vai conversar com as pessoas e alguns falam, não, o termo correto não é bala mesmo, é munição, né? Mas é a prova de balas, não é mesmo? Então, né, até você pode perguntar para o instrutor de tiro, dificilmente ele vai conseguir lhe responder. Por que falar bala, né? Por que bala é errado? Por que temos que falar munição? Enfim, né? A gente costuma falar, né? Bala. Mas o correto mesmo é nós tratarmos de munição, né? Que é o termo correto. Análise da lesão. Diante de uma lesão pérfuro contundente, cujo resultado é a utilização de arma de fogo com disparo, né, de projétil, o resultado dessa ação do projétil no corpo humano, ele é formado por 3 partes. Tá? O resultado desta ação é formado por 3 partes. Primeiro, orifício de entrada, orifício de saída e trajeto. Então, orifício de entrada, orifício de saída e trajeto. Orifício de entrada, orifício de saída e trajeto, ok? Orifício de entrada e orifício de saída, eles possuem características próprias. Via de regra não, né, galerinha? Acontece da seguinte maneira, olha só, o orifício de entrada, ele apresenta uma borda regular, né, e pouco ou nenhum sangramento. Já o orifício de saída, ele já apresenta uma forma irregular, com muito sangramento. E a depender da munição, né, se a munição
que eles falam múltiplas, né, ou explosivas, essa munição, esse projétil, ele vai encontrar tudo que ele tem pela frente e vai sair o quê? Levando com ele pedaços e tecidos. Então, o orifício de saída, ele tem forma irregular e apresenta o quê? Mais sangramento. Sempre apresenta sangramento, ok? Então, vamos lá. Orifício de entrada. O orifício de entrada. No orifício de entrada, nós temos a zona de contusão. Ou seja, nós temos a região, nós temos a zona contundida, ferida, lesionada, tá? O orifício de entrada, então, ele apresenta a zona de contusão. A zona de contusão, ela compreende o quê? A retirada da epiderme em razão do movimento rotatório do projétil, antes da penetração no corpo. Antes da penetração no corpo, tendo em vista que a sua ação é inicialmente provocada por pressão, mas ao chegar no corpo, ela é contundente, ok? Então, o projétil, ele se desprende da cápsula ou do estojo por pressão. Se desprende por pressão. Mas quando ele chega no corpo humano, ele chega contundindo, ele chega abrindo, tá? Ele chega rasgando, tá? Olha só. Aí, no orifício de entrada do projétil, nós temos o que chama-se auréola equimótica, representada por uma hemorragia em decorrência o quê? Da ruptura de vasos localizados o quê? Próximo do ferimento. Temos a orla de enxugo, que é o local próximo do orifício de entrada, ao redor, via de regra de cor escura, adaptada às faces do projétil, limpando-as dos resíduos o quê? De pólvora. Ou seja, o projétil, ele não chega sozinho ao corpo humano. Ele não chega desacompanhado. Ele é acompanhado do quê? É acompanhado de pólvora, é acompanhado de demais elementos e de gases que ali estão presentes, ok? Aí aqui tem a imagem. Olha só que bacana. Esse é o orifício de entrada do projétil. Temos a orla de enxugo, tá vendo? A orla de escoriação e temos a orla de contusão, tá? Nós temos também a conhecida e chamada zona de tatuagem. Essa zona de tatuagem, ela é provocada em razão da queimadura que se faz ao redor da pele, em razão da contusão. É a lesão que provoca leve queimadura na pele, via de regra arredondada, e é resultado da impregnação de partículas de pólvora, que chegam até o corpo em alta temperatura. Temos a zona de esfumaçamento, que é o resultado do depósito da fuligem da pólvora em torno do orifício de entrada. Temos a zona de chamuscamento ou queimadura também, né? Resultado da ação superaquecida dos gases que alcançam o corpo, juntamente com o projétil. Aí aqui, ó, eu trouxe a figura para vocês. Ó, zona de compressão de gases, visualizada na vítima com vida, instantes após o projétil atingi-la. E ocorre em razão da ação mecânica dos gases, tá? Então, essa zona de compressão de gases, ela pode ser verificada por meio do exame de corpo de delito, o quê? Instantes após o projétil atingir a vítima, ok? Aí aqui eu trouxe para vocês, ó, dar uma olhadinha, tá? Numa imagem de chamuscamento e esfumaçamento, tá? Chamuscamento e esfumaçamento, ok? Vejam, orifício de entrada, pouco sangramento, tá? Pouco ou ausente. Nós temos a situação, pessoal, das espécies de tiro. Nós temos o quê? Nós temos o tiro encostado, tá? Nós temos o tiro a curta distância e temos o tiro a longa distância, ok? Temos o tiro encostado a curta distância e o tiro a longa distância. Também temos o tiro, né, em regiões onde não há osso, como, por exemplo, o tiro na
bochecha, tá? Então, olha só, o tiro encostado, ele é compreendido, né, identificado como mina de Hoffmann, que também vai lá para o nosso glossário, ok? É quando temos o tiro encostado, quando o cano da arma, né, o cano da arma está encostado no alvo. O cano da arma está encostado no alvo. Toda vez que nós tivermos o tiro encostado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter como consequência, o efeito evertido, né? Nós vamos ver que a zona de entrada, ela vai apresentar o quê? Um trauma maior do que se o tiro for a curta ou longa distância. Tiros a curta distância, considera-se distância menor de 50 centímetros. Tiro de maior distância, de longa distância ou a distância, todo aquele que tiver uma distância maior de 50 centímetros. Então, menor de 50 centímetros, é tiro de curta distância. Distância maior de 50 centímetros é tiro a longa ou a distância, ok? Então, olha só, o tiro encostado é aquele disparado com a arma encostada no alvo, né? A gente costuma falar queima-roupa. Neste caso, todos os elementos saem da arma. Quando fala todos os elementos, é o projétil, são os gases, a pólvora, ok? Quando essa situação ocorre, a ferida de entrada, o orifício de entrada, apresenta aspecto de buraco de mina de Hoffmann. Claro, acompanhado do deslocamento do projétil, ok? Mina de Hoffmann. E toda vez que estivermos diante de um tiro encostado, nós teremos o que chama-se de efeito evertido, tá? Ainda há o disparo a curta distância, menor de 50 centímetros, e maior de 50 centímetros, que é o curto a longa, ou que é o tiro a longa, ou tiro a distância, ok, galerinha? Aí aqui está um exemplo de vocês, para vocês, câmara de mina de Hoffmann. Olha aqui, ó, o orifício de entrada. Quando fala efeito evertido, é esse efeito aqui, ok? Então, esse aqui é o efeito evertido. Não encontra-se esse efeito evertido nos tiros a curta ou a longa distância. Encontra-se esse efeito evertido tão somente no tiro encostado, tá? Então, referente ao orifício de entrada, são essas as considerações. Agora, nós temos o trajeto do projétil e o orifício de saída. O trajeto é o caminho que ele percorre no organismo, né? Considerado aberto quando apresenta o orifício de saída. E considerado trajeto, olha só, em fundo de saco, quando termina em uma cavidade fechada. Então, quando o projétil apresenta, quando o corpo humano apresenta orifício de entrada, orifício de saída, ok? Nós temos o trajeto aberto. Quando o corpo apresenta somente orifício de entrada, não apresenta o orifício de saída, né? Nós falamos o quê? Que é o orifício de saída em fundo de saco. Orifício de saída em fundo de saco. Quando ele ele encontra uma cavidade fechada e não sai. Por fim, nós temos o quê? O orifício de saída. O orifício de saída é a abertura produzida pelo projétil. Isoladamente, quando nós temos projétil entra, faz o trajeto e sai, ou colocado com corpos que a ele se unem no decorrer do trajeto, ou seja, tecidos, né? Tecidos do corpo humano, certo? Então, agora nós vamos, para finalizar a nossa aula de hoje, de ordem mecânica, nós vamos trabalhar, isso é importante,
É importante, banca de concurso gosta muito. Quais são as características do orifício de entrada, da lesão de orifício de entrada? Quais são as características apresentadas pelo orifício de saída? Isso é importante você saber. Vamos lá? Então, olha só, características do ferimento de entrada. A forma arredondada e irregular. Borda invaginadas e invertidas para dentro, as bordas ficam recolhidas. Elementos, orlas e zonas. Nós vimos a orla de enxugo, por exemplo. E vimos as zonas de chamuscamento. Diâmetro é proporcional ao projétil. Sangramento, pouco ou nenhum, tá? Pouco ou nenhum. Agora, então olha só, a forma, ela é arredondada, é regular, tal qual o projétil entra. As bordas em volta é invertida, né? As bordas evertidas, elas ficam na saída ou ficam somente no orifício da entrada, quando nós estivermos diante de um tiro encostado, né? Tiro encostado, que apresenta a câmara de mina de Hoffman. Aqui não, tá? As bordas são invaginadas ou invertidas. Os elementos, nós temos as orlas, a orla de enxugo, por exemplo, e as zonas de chamuscamento. O diâmetro é proporcional ao projétil e sangramento pouco ou ausente. Galerinha, é bem facinho, tá? Registra aí. Agora, as características do ferimento de saída. Enquanto na entrada a forma é regular, na saída é irregular, ok? Até porque vai estar presente também alguns outros elementos, podem estar presentes. A borda, ela é evertida, ou seja, ela é para fora, externa, ela é evertida, né? Os elementos, sem orlas e sem zonas. Só temos orlas e zonas no orifício de entrada. O diâmetro é desproporcional ao projétil. Por quê? Porque no trajeto ele sai rasgando. Ele vai levando tudo que ele encontra pela frente. Então, na saída, não vai sair apenas o projétil. Então, não tem como nós termos um diâmetro no orifício de saída proporcional ao projétil, ok? E o sangramento? O sangramento é sempre presente em maior quantidade. Belezinha? Pessoal, a perícia, beleza, também. A perícia deve estar diretamente relacionada ao exame das lesões, das vestes das vítimas, se as vítimas as usavam, da munição que foi utilizada, a distância deste tiro, se permitiu defesa, se não permitiu defesa, não é mesmo? As lesões produzidas, a arma utilizada, dentre outras questões, ok? E sempre que tratar de instrumento pérfuro contundente, diretamente em arma de fogo, é aquilo que nós conversamos ainda há pouco. Os peritos falam, é sobremaneira importante o que? O local do crime, né? Como a vítima é encontrada, né? Onde foi encontrada a cápsula ou as cápsulas? As cápsulas estão no local A vítima está lá no local C, e aí, onde estava o agente, né? Agressor, qual era o posicionamento dele? Pelo corpo da vítima e pela localização da cápsula, já consegue-se o quê? Detectar. Vamos ver qual é o projétil, pega-se a cápsula para descobrir qual é a munição, qual é a arma, enfim, sobremaneira importante o local do crime, tá? Se a vítima estava de bruços, se não estava de bruços, ok? Quantidade, local das lesões, enfim, a perícia tem muitos questionamentos a serem respondidos, muitos quesitos a serem respondidos acerca da cena deste crime, ok? Pessoal, fechamos então
a energia de ordem mecânica. Fechamos, passa a régua, fecha tudo. Só está faltando o nosso glossário. É isso aí. Só está faltando o nosso glossário que nós vamos fazer. Agora, para nós fixarmos conteúdo, vamos responder 2 questõezinhas apenas. Bora lá? Então, vem para a tela comigo. Vamos lá então, galerinha. Vamos responder agora a algumas questões referentes ao tema que nós acabamos de estudar. Me acompanhe. Vamos lá. Primeira questão. A traumatologia forense constitui um campo da medicina legal que se ocupa das implicações jurídicas dos traumatismos ou lesões em geral. Perfeito. Olha, isso aqui é perfeita compreensão, pessoal, do que é traumatologia forense. A traumatologia forense constitui um campo da medicina legal que se ocupa das implicações jurídicas dos traumatismos ou lesões em geral. Nesse aspecto, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. Os instrumentos pérfuro-contundentes produzem lesões por pressão intensa nos tecidos, em geral com perfuração e secção. Não, somente por perfuração e contusão, né? Secção é o mesmo de corte, então não é. Então, para essa sentença estar correta, deveria ser com perfuração e contusão, tá? Veja, são lesões pérfuro-contundentes. Então, tem perfuração e tem o quê? Contusão, tá? Tem ferida contusa. Então, aqui é perfuração e contusão, não perfuração e secção. As lesões apresentam fundo irregular, com integridade de vasos e nervos no fundo da lesão. Não está correta, ok? Então, nós não vamos marcar a letra A está errada. Não é perfuração e secção, não é a letra A. Passemos para a próxima. Os instrumentos contundentes podem produzir uma grande diversidade de lesões. Perfeito. Escoriação, ok. Equimose, ok. Hematoma, ok. Ferida contusa, ok. Fratura, ok. Rotura de vísceras ocas, ok também. É produzido por pressão, tá? Pode ser com a mão, pode ser com o pé, e entre outras. Certinho, galerinha. Perfeito. Letra B. Nós acabamos de estudar isso sobre os instrumentos contundentes. Agora, vamos ver por que as demais estão incorretas, né? Porque também é uma maneira de estudarmos. Tá? Vamos lá. Letra C. As características do orifício de saída produzidas por uma arma de fogo são: forma irregular? Sim. Halo de enxugo? Não, isso é no orifício de entrada. Areola equimótica? Não, é no orifício de entrada. E menos sangramento que o orifício de entrada? Errado. Tudo ao contrário, tá? Essas características aqui estão presentes onde? No orifício de entrada e não de saída. Acabamos de estudar as características, né? Do orifício de entrada e de saída. Não é definitivamente a letra C. Letra D. As lesões por agentes perfurantes comumente estão relacionadas com ação suicida ou acidental. Raramente sendo consequência de ação homicida? Falso. Pelo contrário, ok? Pelo contrário. As ações homicidas são frequentemente, tá? É resultado da utilização de instrumentos perfurantes. Letra E. A equimose é a expressão final da infiltração hemorrágica nas malhas dos tecidos. Apesar disso, ela tem pouca
importância médico-legal, uma vez que não é possível condicioná-la de forma temporal com o evento, com a lesão ou trauma. Pelo contrário, é por meio da coloração da equimose que o perito irá o quê? Irá detectar a provável data da agressão. Definitivamente, letra E não está correta. Referente a essa questão aqui cobrada no concurso de 2015, né? Perito médico legal, referente à medicina legal, não é a correta a letra E. Fica como correta a letra B, tá? Ficamos com a letra correta, a letra B. Mais uma questão, bem pequenininha, bem curtinha essa aqui. Olha só. A lesão provocada pela ação de um instrumento perfurante de pequeno calibre, Isso aqui é muito legal, ok? A lesão provocada pela ação de um instrumento perfurante de pequeno calibre é denominado de ferida punctória? Não, porque não estamos falando de ferida, estamos falando de lesão, ok? Ferida incisa? Também não. A ferida incisa ou a ferida punctória é resultado o quê? Da lesão. É espostejamento? Não. Espostejamento é o corte na parte anterior do pescoço. Aí nós temos boteira e petequia. O que é petequia? Petequia, pessoal, nada mais é do que mancha vermelha sobre a pele. Petequia grave em mancha vermelha sobre a pele. É uma boteira, tá? Isso aqui eu vou trabalhar com vocês, vai lá para o nosso glossário, ok? É a botoeira, também conhecida como casa de botão, ok? É aquela lesão, então botoeira ou casa de botão, é toda lesão perfurante, tá? De pequeno quê? De pequeno tamanho, pequeno relevo. Olha, de pequeno calibre. Por que como botoeira ou casa de botão? Como que é a casa de um botão? É pequena, ok? É pequena. Então, toda lesão produzida por um instrumento perfurante de pequeno calibre, de apenas um gume, é chamado de botoeira ou casa de botão. Gravem isso. E petequia? Petequia são manchas vermelhas que aparecem na pele. Professora, por que não é ferida punctória? Por que não é ferida punctória e botoeira? Porque aqui ele está falando de lesão. E lesão é o quê? Nós temos a lesão e a ferida, ok? A lesão é algo mais superficial. A lesão seria uma ferida mais leve, como, por exemplo, a escoriação, ok? Na lesão é escoriação. A ferida, ela é mais profunda, ok? Ela é mais profunda. Então, tem essa situação. Em que pese nós tratarmos de lesão de maneira genérica. Mas aqui nessa questão, ela diferencia lesão de ferida, ok? Diferencia lesão de ferida. E ela trouxe aqui o quê? A botoeira. Ela trouxe aqui, como é conhecido, a lesão praticada por um instrumento perfurante de pequeno calibre, tá bom? De pequeno calibre, tá? Agora, se ela colocasse assim a questão, a lesão provocada pela ação de um instrumento perfurante é punctória, é incisa, aí sim, aí lógico, a resposta correta é punctória. Mas aqui eles colocaram ferida na frente, justamente para confundir o candidato. E colocaram ferida punctória para levar o candidato a erro. Porque a resposta correta é letra D, botoeira. Ok? Próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. Olha só.
Vamos lá. Aprende-se muito respondendo questões. Aprende-se muito, pessoal. Assinale a alternativa que apresenta uma característica médico-legal importante na avaliação pericial de uma equimose, podendo determinar o tempo da ocorrência da lesão. Olha que questão facinha, 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 não dá para perder essa questão. O que a questão está perguntando? Qual é a característica médico-legal que vai permitir ao perito detectar a provável data da agressão diante de uma equimose? Qual é? É a coloração? Claro que é a coloração. Nós vimos isso em slides anteriores. É sim o quê? É a coloração. É a dimensão? Não. É a localização? Não. É a forma? Não. É a cicatrização? Não. Também não é, ok? Também não é. Então, a letra correta é letra A, ok? É a letra A. Certinho, pessoal? Então, essas são as informações, esse é o conteúdo que eu separei, que eu reservei, que eu preparei para vocês no tocante à energia de ordem mecânica. Respondemos aqui algumas questões, onde pudemos comprovar que aquilo que nós estamos estudando está sendo cobrado pelas bancas de concurso. Ficamos ainda devendo só o nosso glossário referente à energia de ordem mecânica, que nós vamos trabalhá-lo aqui com vocês. No mais, meus queridos, a nossa aulinha de hoje, infelizmente, acabou. Agradeço a companhia de vocês, a paciência de vocês. Estou aqui à disposição, ok? Havendo necessidade de tirar dúvidas, encaminhe e-mail. Havendo necessidade de ajustes, tá? Alguns ajustes em relação aí à nossa aula, manda e-mail também, fique muito à vontade. Eu peço gentilmente que você avalie essa aula, avalie, por gentileza, com toda a sinceridade, né, que há em você. Avalie a nossa aula, porque o seu feedback é muito importante. Eu preciso sobremaneira saber se estou alcançando você ou não com as aulas aqui do LAC Concursos. Porque não esqueça, eu estou aqui por vocês, estou aqui para vocês, firme e forte na torcida de todo concurso, de todo exame de ordem que vocês prestam. Eu estou aqui, ó, junto com vocês. Muito obrigado pela companhia. Um forte, fraterno abraço aí e até a próxima aula. Próxima aula, o que nós temos? Nós temos o glossário, lógico, e temos as energias de ordem química, galerinha. Beleza, uma delícia, preparado especialmente para vocês. Então, até mais, bons estudos, fiquem com Deus, sucesso em tudo que vocês almejarem, em tudo que vocês forem fazer. Esse é meu desejo de hoje, para cada aluninho que está aí do outro lado da tela, assistindo às aulas do LAC. Tchau, tchau. Clic, clac.